Hoje é tempo de louvar a Deus. Olá, irmãos, graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Salvador, aquele que está sempre conosco e nos sustenta todos os dias, aquele que venceu a morte e nos deu vida. Irmãos queridos, nós temos estudado na escola dominical sobre a adoração ao Senhor nosso Deus, o culto, o louvor, a devoção que devemos prestar ao Senhor. Iniciaremos hoje nossa escola dominical com a leitura de Isaías capítulo 57, verso número 15, um verso belíssimo. A palavra de Deus diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O Senhor nosso Deus tem o seu trono nas alturas. Nos céus está o Senhor, tudo faz como deseja, mas também está nos nossos corações por meio do Espírito Santo, pois Ele habita também com aquele que tem o seu coração contrito, compungido e que busca a presença dEle. Nós, por meio de Cristo, tivemos o nosso coração transformado e nós podemos buscar o Senhor, sabendo que Ele está sempre, sempre conosco, habita conosco e ouve as nossas orações. O Santo Deus ouve as nossas orações. Vamos falar com Ele nesse instante. Pai maravilhoso, somos gratos ao Senhor por todo o cuidado dispensado sobre nós. E porque apesar da glória e da majestade que o Senhor tem, que é insondável e infinita, o Senhor se relaciona conosco, se importa conosco, o Senhor cuida de nós. É um amor indizível o que o Senhor demonstrou por nós, quando enviou Jesus Cristo ao mundo para nos dar vida. Somos gratos ao Senhor por tão grande amor, pela maravilhosa salvação que o Senhor nos concedeu. Precioso, santo e poderoso Deus, continue falando aos nossos corações, ensinando-nos a servir ao Senhor e livrando-nos do mal, do pecado, da tentação. Dê-nos força para continuarmos firmes nas veredas do Senhor, continuarmos servindo ao Senhor com alegria e gratidão. Pai maravilhoso, em tudo precisamos do Senhor e por tudo somos gratos ao Senhor. A Tua palavra nos ensina, devemos render graças ao Senhor por tudo, por todas as coisas, em todas as circunstâncias. Nós o fazemos nesse instante. Agradecemos pelo pão de cada dia, pela Tua palavra maravilhosa. Agradecemos porque temos vozes para louvar ao Senhor e porque podemos louvar ao Senhor sem o temor da perseguição. Mas muitos dos nossos irmãos não gozam desse privilégio. Nós nos lembramos nesse instante, especialmente dos nossos irmãos na Coreia do Norte. Lembramos dos nossos irmãos na China. Estão aprisionados ou sofrendo retaliações por amor ao Senhor, por causa da fé em Cristo. Deus Todo-Poderoso, pedimos a preservação, a proteção do Senhor sobre eles e a mudança daquele regime do governo que certamente
não agrada ao Senhor, pois vai contra a liberdade para cultuar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, as nações, os reis, os poderosos, os políticos, os governos, são infinitamente pequenos diante da tua grandeza, da tua majestade e do teu poder. Nós imploramos ao Senhor que mude o governo dessas nações, onde o cristianismo e os irmãos queridos estão sofrendo e sendo perseguidos e maltratados, muitas vezes aprisionados. Pedimos ao Senhor que, com poder, mude essa situação. Oramos em favor da nossa pátria e pedimos a bênção do Senhor sobre esse momento de escola dominical. Abençoa-nos de modo que possamos aprender e glorificar ao Senhor com todo o nosso ser. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amados, queridos irmãos, vamos cantar louvores ao nosso Deus. Vamos cantar alguns cânticos ao Senhor. Após, iremos fazer a leitura do texto sagrado para a nossa escola dominical, o estudo que teremos agora na escola dominical. Vamos antes cantar ao nosso Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor.
com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, Ele é grande, todos são de ver quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Irmãos queridos, o texto da nossa lição está lá em Levítico, capítulo 19, verso número 1 e 2. E diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo.
Vamos orar mais uma vez. Após a oração, iremos ter um momento de estudo. Vamos falar com Deus. Senhor, nesse instante pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e nos abençoe, nos levando, ó Pai querido, a compreendermos a Tua palavra e a crescermos no aprendizado. Ajuda-nos a vivermos em santidade também, porque o Senhor é santo, e a prestarmos o culto e o louvor ao Senhor, conforme o Senhor mesmo estabeleceu, em santidade, devoção e, de fato, com toda a nossa sinceridade. Abençoa-nos agora. É possível que venhamos a ficar tentados a não prestarmos atenção, entretidos com algum outro pensamento. Santo Deus, ajuda-nos a nos concentrar no estudo e abençoa-nos para a Tua glória, para o nosso crescimento. Pedimos ao Senhor que abençoe os nossos queridos presbíteros, diáconos aqui da Segunda Igreja, os queridos irmãos, membros, e aqueles queridos que não são membros, mas têm acompanhado as transmissões, os estudos. Ó Deus, que o Senhor possa abençoá-los também, despertar no coração de cada um o desejo de se comprometer publicamente com o Senhor, tornando-se membro da Igreja, em nome de Jesus. Abençoa-nos, nós te pedimos. Abençoa a nossa cidade. Ajude, ó Pai querido, na recuperação daqueles que estão enfermos. E de um modo muito especial, eu peço ao Senhor nesse instante pela vida da minha mãe, que o Senhor possa restaurar a saúde dela, com graça, com misericórdia, retirar as dores, retirar o cansaço, fortalecer a vida da minha mãe. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Irmãos queridos, esse texto que nós fizemos a leitura, Levítico capítulo 19, verso 1 e o verso número 2, ele toca num assunto que é frequente nas Escrituras. Diz respeito à santidade de Deus. E aqui nós compreendemos que o Senhor, sendo santo, ele exige que os seus servos sejam santos também. O verso é muito claro, o verso número 2, quando as Escrituras diz: santos sereis. E a razão dessa convocação, dessa ordem para sermos santos, é porque o Senhor, o nosso Deus, é santo também. Nesse sentido, nós podemos até apontar como o nosso Deus é diferente dos ídolos, dos falsos deuses, dos deuses inventados pelos homens. Na mitologia grega, nós vemos o relato de diversos deuses que, na realidade, estavam longe da santidade. Deuses inventados pelos homens, portanto, a imagem e semelhança dos homens, portanto, deuses repletos de falhas. Nós vemos esses deuses, muitos, manifestando o ciúme, a soberba, manifestando a vingança, manifestando o desejo de se sobressaírem uns sobre os outros, porque na realidade nenhum deles tinha poder absoluto. Então, meus amados, o Deus revelado nas Escrituras, ele é santo. Isaías, capítulo 6, talvez o texto mais conhecido nesse sentido, nós vemos os querubins falando sobre o Senhor como santo, 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 e adorando o Senhor pela sua santidade. Nesse texto nós temos o povo de Deus sendo chamado a viver em santidade, porque o nosso Deus é santo.
E nessa série de lições que temos estudado sobre o culto, o louvor, a devoção que devemos direcionar ao nosso Deus, nós vemos que a santidade também está envolvida neste serviço, que é um serviço para a glória do Senhor, portanto, deve ser realizado conforme a vontade do Senhor. Isso implica na santidade que os servos de Deus devem ter no ato de cultuar ao Senhor, vivendo em santidade, cultuando também com santidade. O título da nossa lição: Adoração na lei cerimonial. E aí nós percebemos que o povo de Deus tinha um contato com pelo menos 3 tipos de leis. A lei civil, que era para o melhor andamento do povo de Deus em sociedade. A lei moral, que tinha aspectos também relacionados com a espiritualidade, uma vez que a lei moral ela também trabalhava o caráter do homem em relação a Deus e ao seu próximo. Nesse sentido, nós temos a lei moral e temos também a lei cerimonial. A lei cerimonial mais voltada para os sacrifícios, os rituais religiosos. E claro que cada aspecto desses rituais tinha uma razão de ser. Muitos elementos apontavam para Cristo e deveriam ser realizados esses sacrifícios, esses rituais, segundo a vontade de Deus, em santidade, uma vez que estes rituais de adoração, de holocausto, de sacrifício, eram direcionados ao Deus Santo. A adoração era feita, oferecida ao Deus Santo. O próprio texto que lemos no início da escola dominical, falando sobre o Senhor tendo o nome de Santo. Então, no nosso Deus não há nenhuma falha, nenhuma mácula. Luiz Berkoff, ele falando sobre a santidade de Deus, esse teólogo, ele afirmou da seguinte maneira: aquela perfeição de Deus, em virtude da qual ele eternamente determina e mantém a sua própria excelência moral, aborrece o pecado e exige a pureza de suas criaturas morais. Então, o ponto inicial do nosso estudo destaca que o culto, a adoração que prestamos a Deus que é santo, Deus que é perfeito, Deus que exige a nossa santidade, Deus que tudo o que fez de maneira absolutamente perfeita. Então, a adoração que ele exige não pode ser diferente do seu próprio ser nesse sentido. Ela deve ser santa porque o Senhor também é santo. Seguindo em frente, além do culto ser oferecido a Deus e esse aspecto da santidade de Deus ser ressaltada nos rituais religiosos, especialmente na lei cerimonial, nós vemos que a adoração era oferecida também por intermédio de oferta santa. E aqui o sentido é de uma oferta que era separada. Claro que estamos nos lembrando dos sacrifícios realizados e dos animais que eram cuidadosamente examinados para serem escolhidos separados para o holocausto. Observe que
a palavra de Deus nos ensina que o animal deveria ser sem defeito. Abra sua Bíblia aí em Levítico capítulo 1. Você vai perceber isso no verso número 3, quando diz: se a sua oferta for holocausto de gado, e aqui está o ponto que queremos ressaltar, trará macho sem defeito. Macho sem defeito, quer dizer, um animal não poderia estar machucado, enfermo, ter algum defeito físico. O animal deveria ser o melhor. Esse animal separado, ou seja, santo dos demais, separado dos demais, ele então seria trazido ao sacerdote e o sacerdote iria sacrificá-lo. 2 pontos então. O culto é oferecido a Deus, que é santo, e a oferta que era tributada ao Senhor não deveria ser qualquer oferta. Deveria ser também aquela melhor oferta, uma oferta santa, separada das demais. Este aspecto ele é interessante quando nós ligamos ao sacrifício de Cristo lá no Novo Testamento. Quando o Senhor Jesus foi sabatinado pelo governador, e o governador disse: não vejo nele pecado algum. Ele, o Cordeiro de Deus, foi avaliado, encontrou no Senhor santidade, perfeição absoluta, e ele se entregou em sacrifício. Tal como no Antigo Testamento os sacrifícios, a oferta deveria ser perfeita, no Novo Testamento nós vemos Cristo como a perfeita oferta sendo oferecida a Deus para nos livrar dos nossos pecados, ou nos perdoar os pecados que cometemos e nos livrar da culpa do pecado diante de Deus. Queridos, o lugar onde a adoração, o holocausto era realizado, também era um lugar separado. Não era um lugar qualquer, mas um lugar santificado, separado para este rito. Observe o que diz o texto bíblico, dizendo: guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos e ali farás tudo o que te ordeno. Quer dizer, nesse momento do Antigo Testamento, onde vigorava a lei cerimonial, dando o norte, a direção para o serviço religioso, o holocausto, esse rito religioso, havia um lugar estabelecido, separado por Deus, para se realizar estes atos de adoração. Também é importante nos lembrarmos de que o lugar onde Deus está recebendo o culto, a adoração, torna-se um lugar separado. Lembre-se do encontro que Deus teve com Moisés, quando estava chamando Moisés, e aquela sarça, ela queimava com fogo, todavia não se consumia. E quando Moisés viu aquela grande maravilha, Deus disse para ele tirar as sandálias dos pés, porque aquele lugar era uma terra santa. Claro que a presença de Deus ali se manifestando de um modo sobrenatural tornou aquele lugar um lugar separado dos demais. Meus queridos, o culto, a adoração, o louvor, o serviço religioso, ainda durante essa lei cerimonial,
era oferecido por pessoas santas. É muito importante nós deixarmos claro aqui, ainda mais claro, esse conceito de santidade quando é a respeito do povo de Deus, direcionado para se referir ao povo de Deus. O povo de Deus é chamado a viver em santidade, mas o povo de Deus ainda comete erros e pecados. Então, o sentido mais profundo do termo é: o povo de Deus é separado para viver para Deus, para servir a Deus. E nesse sentido, os crentes são santos, separados para o Senhor. Os crentes pertencem ao povo de Deus. E aí nós vemos Deuteronômio, capítulo 14, o verso número 2, dizendo: porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes seu povo próprio. Então, porque Deus nos escolheu, porque Deus escolheu os filhos de Israel, Deus separou os filhos de Israel e também nos separou. E por isso nós somos santos, porque somos separados por Deus e pelo sacrifício de Cristo nós encontramos justificação. Também é importante dizer que dentre o povo de Deus, Deus ainda havia separado grupos, especialmente aqueles da descendência de Levi. Esses iriam se dedicar especialmente no serviço religioso. Então, nós temos os sacerdotes que eram descendentes de Levi. Eles tinham a função de oficiar os holocaustos, de realizar as oferendas que eram destinadas ao Senhor nosso Deus. E no dia da purificação, nós já vimos a este respeito, o sumo sacerdote, ele realizava o sacrifício em favor da sua própria vida, dos seus familiares, antes de realizar em favor do povo de Deus. Também, amados, o culto, louvor era oferecido em tempo santo, num tempo também específico, separado. Nós vemos Deus separando, por exemplo, o sétimo dia, o sábado, para ser um dia de descanso e de adoração. Nós vemos o Senhor estabelecendo festas, as festas que deveriam manifestar a bondade de Deus, a provisão de Deus e o cuidado de Deus, a libertação promovida por Deus. Então nós temos a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, festas das primícias, do Pentecostes, das semanas, das trombetas, do dia da expiação, que eram realizadas. Então, esse tempo separado havia sido separado por Deus para que o povo de Deus pudesse se dedicar especialmente a Ele nesses ajuntamentos, nesses agrupamentos. Além disso, havia o ano sabático, o ano de jubileu, tudo isso não fruto da imaginação do homem, inventado pelo homem, mas tudo isso estabelecido por Deus. Então, Deus é santo, a oferta que destinamos ao Senhor precisa ser separada, a melhor, ser santa. O lugar onde nós prestamos adoração ao Senhor torna-se um lugar separado, porque neste lugar nós estamos na presença de Deus em culto ao Senhor.
Nós somos separados para adorar a Deus, cultuar a Deus. Deus estabeleceu tempo, momento separado para adoração a Ele, que infelizmente hoje muitos têm se esquecido, destinado o domingo para tantas atividades, entretenimento aos montes, e se esquecendo de se devotar ao Senhor nesse dia. E para caminharmos para o encerramento do nosso breve estudo, é necessário dizer que havia também objetos separados para serem usados no momento de holocausto, de sacrifício, de culto, de adoração ao Senhor naquele período da lei cerimonial. Então nós vemos bacias que eram separadas. O texto das Escrituras, lá em Números capítulo 4, verso número 15, diz o seguinte: havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-los, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Então, haviam objetos específicos que eram usados, destinados para o holocausto, e nesses objetos os filhos de Coate não deveriam tocar, encostar. E se houvesse profanação, transgressão, então haveria também punição. Nós verificamos isso quando vemos Nadab e Abiú, os filhos de Arão, que fizeram diferente do que Deus havia estabelecido na adoração. Pegaram um fogo que é chamado nas Escrituras de fogo estranho, e eles pegaram esse fogo, ofereceram ao Senhor e foram reprovados por Deus. Sofreram instantaneamente, morreram, por não fazerem conforme Deus havia estabelecido, por não prestarem atenção no modo que Deus havia dito para ser feito, ou pelo menos por não observar esse modo, fazer diferente, não se preservar obedecendo ao Senhor. Este é um outro elemento importantíssimo. Quando falamos sobre culto, adoração, louvor ao Senhor, a obediência é fundamental, porque as palavras dos nossos lábios, divergente das nossas atitudes, não são aceitas pelo Senhor nosso Deus. Portanto, o culto, ele é ao Deus Santo, nós somos chamados a viver em santidade, e claro que para vivermos em santidade devemos observar também a obediência. Por fim, para encerrarmos, nós temos o exemplo de Saul, que foi rejeitado por Deus por ser desobediente. Há registrado nas Escrituras um episódio em que Saul convoca o povo para guerrear, e o povo está ali aguardando. Saul havia combinado com o profeta Samuel para que Samuel pudesse realizar o holocausto, o sacrifício, e o povo de Deus pudesse então sair para a batalha. Acontece que Samuel demorou por um tempo, e Saul ficou inquieto ao ver que muitos dos judeus, dos israelitas, já estavam indo para os seus lares, abandonando o campo de batalha, e Saul ficou inquieto com tudo aquilo e resolveu assumir um ato que era
específico do sacerdote. Resolveu realizar o sacrifício no lugar de Samuel, e ele não tinha autoridade para isso. E ele fez. E logo após fazer, diz o texto das Escrituras, que Samuel chegou e chamou a atenção dele. E ele foi recusado pelo Senhor e a sua descendência também, para não mais reinar em Israel. E o Espírito de Deus se retirou de Saul. E o final da história de Saul é muito triste, porque ele se entregou à desobediência. Nós falamos sobre pessoas que foram separadas para realizarem os sacrifícios. É claro, queridos irmãos, que no Novo Testamento nós temos livre acesso a Deus por meio de Cristo. Qualquer pessoa pode, através de Jesus Cristo, se aproximar de Deus, orar ao Senhor, cantar ao Senhor, buscar o Senhor. Mas o sacrifício, conforme Deus havia estabelecido no Antigo Testamento, deveria ser realizado por pessoas específicas. Saul não considerou a vontade de Deus. Imaginou que poderia fazer o sacrifício conforme ele mesmo achava que poderia ser feito. E pagou o preço por isso. A nossa lição hoje, ela tem dois elementos principais e norteadores. O primeiro é: Deus é santo. O segundo é: o culto que prestamos ao Senhor precisa ser um culto proveniente de pessoas que lutam por viver em santidade. Precisamos também buscar a santidade na adoração que prestamos ao Senhor, em tudo que fizermos, pois assim Deus será glorificado. Queridos irmãos, esta é a nossa lição. Deus abençoe a cada um. Vamos orar, encerrando a nossa escola dominical. Santo Deus, Pai maravilhoso, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor é santo e nos convoca também a vivermos em santidade. Dê-nos força para resistir ao pecado. Trabalhe nos nossos corações, nos ensinando e nos motivando sempre a fazer, ó Deus querido, o melhor, dando uma oferta que lhe seja agradável, através de um coração contrito. Ó Deus, desperta em nós toda sensibilidade, sinceridade e verdade para cultuarmos ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus abençoe, querido. Tenha um bom dia na presença do Senhor. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei